o meu filho passou pela prisão, né? Foram 3 anos e meio que nós ficamos aprisionados com ele. Todo domingo, a visita, aquela visita difícil, com revistas, aquele ambiente pesado da prisão, né? Pessoas nos procurando para pagar dívida. Então, foram 3 anos e meio em que meu filho sofreu muito, eu acredito que muito mais do que nós, mas nós também sofremos muito. Então, as pessoas podem até achar assim, como que uma mãe pode falar isso? Eu prefiro meu filho junto com o pai, porque eu sei que lá ele está bem, do que na cadeia. Sabe, quando eu percebia que a coisa estava ruim, eu pensava assim, meu Deus, eu não quero mais meu filho de volta naquele ambiente. Aquele ambiente é o pior ambiente que existe na face da terra. É um ambiente degradante, sem esperança, sabe? Por isso que nós procuramos ajudar aqueles dependentes que estão com problema na justiça, para que eles consigam da justiça liberação para se tratarem. Porque prisão não é saída, né? Eles cometem os delitos sob o efeito da droga ou para manterem o uso da droga. Eles não são criminosos. O meu filho não era criminoso e a maioria dos dependentes químicos, eles não são criminosos, eles são doentes. Então, cadeia não é lugar para eles. Então, o poder público precisa ver que é problema de saúde pública e não problema de segurança pública. As estatísticas já mostram que na raiz da criminalidade existe a droga, seja de quem compra, seja de quem vende, seja de quem usa. A droga está lá, ela é a grande responsável pelo aumento da criminalidade. Então ele pode ir ou para uma comunidade terapêutica, ou para a cadeia, ou para o cemitério. Não tem muito, os caminhos que ele tem são poucos, e são só esses. O nosso filho passou pelos 3. Né? Ele foi para a comunidade. Só que antes de ir para a comunidade terapêutica, ele foi para a cadeia. Depois ele saiu, foi para a comunidade terapêutica, inúmeras internações, todas elas praticamente involuntárias, decisão nossa, da família. E por fim, né, ele encontrou o fim da vida dele, né, porque estava assim, envolvido com o mundo das drogas. Nós temos uma lei de drogas, ou melhor, antidrogas, que é a Lei 11.343/2006, que não define, não traz o conceito de substância tóxica entorpecente. Então, colocando a coisa em termos bem objetivos, droga é aquilo que o Ministério da Saúde estabelece que é. Como a nossa lei não traz distinção objetiva, a exemplo de outras legislações em que você tem parâmetros bastante objetivos, exemplo, quantidade. A análise se determinada conduta configura uso ou tráfico de droga, ela é uma análise que na linha de frente, quando o problema acontece, é uma análise que cabe ao delegado de polícia. Porque pode ser considerado tráfico o fato de você estar com quantidade muito pequena de droga, mas está, por exemplo, cedendo a alguém. Ou está numa atividade de comércio que é incipiente, mas mesmo assim isso é considerado como tráfico de droga. Nós temos uma pena que hoje varia de 5 a 15 anos. Talvez um dos grandes riscos, e eu estou me referindo não só a uma questão que é de direito penal, mas que eu penso seja também uma questão de segurança pública e uma questão de saúde pública, mas um dos grandes riscos para o consumidor de drogas é cair nas mãos do Estado e ser autuado por crime de tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo. Ele vai ter um tratamento jurídico penal extremamente severo, vai ser lançado em um sistema prisional
absolutamente subversor da ordem jurídica, do sentido de que não dá ao encarcerado mínimas garantias básicas, fundamentais do ser humano, e o usuário pode se ver nessa situação, em razão do rigor jurídico penal dado ao traficante de drogas. Quando a gente para pensar um pouquinho o porquê que é importante analisar o território, porque ele é fundamental no sentido de que as dinâmicas do tráfico, ele passa por dentro da cidade. É algo novo, o tráfico é algo novo. O tráfico só existiu logo após o proibicionismo, as políticas proibicionistas. Porque achar que traficante é aquela figura maléfica, perversa, não. Traficante pode estar em qualquer lugar, tá? Pode estar na sala de aula, pode ser seu professor, pode ser seu vizinho, e você nem saber que ele é traficante. Mas o caráter dele não tem nada a ver com o tráfico, com a personalidade dele, se ele é uma pessoa má ou não. É distinto isso. O consumo pode levar a isso, ao tráfico. Porque não tem como desassociar uma coisa da outra, porque ambos estão na ilegalidade. E é muito... Essa fronteira entre o legal e o ilegal é muito tênue. O tráfico é violento, como dizem. 90% das pessoas que foram presas por tráfico lá não portavam arma. E 97% deles não resistiram, não cometeram nenhum tipo de ato de violência na hora da prisão. Peraí, como que você então pode fazer uma associação dessa violência toda se apenas 10% deles andam armados? Ao você culpar o tráfico de drogas, você, em primeiro lugar, você acaba legitimando a política de repressão. O tráfico é violento mesmo, olha os dados, toda hora tem gente morrendo. Esse discurso do medo tem que achar algum culpado. Mas como a polícia não consegue resolver os crimes, é muito mais fácil culpar aquilo que é abstrato. Então a política sobre drogas no Brasil, se ela não passar por uma perspectiva humanista, onde entender que o usuário, que a drogas é algo normal, é algo cultural de qualquer sociedade, não existe sociedade sem drogas, e a droga ela é qualquer elemento que possa ter algum tipo de efeito no nosso corpo, prazeroso ou não prazeroso também, que vai desde ao crack, que é a mais demonizada hoje, até uma outra que a gente consome todo dia, que é o açúcar, que tem o poder dela é 5 vezes mais 5 vezes maior de dependência do que da cocaína. Então, a discussão de drogas ela tem que ser muito mais limpa e ser quebrado esse tabu de que drogas não se discute. Discute sim. Falar que droga é ruim é mentira, droga é boa. Senão as pessoas não estariam consumindo cerveja, as pessoas não fumariam cigarro, as pessoas não comeriam cupcakes. A droga é uma coisa boa. O problema é que a gente tem que aprender a lidar com a droga ainda. Nós somos uma sociedade ainda que não sabe lidar. E como a gente não sabe lidar, é o problema nosso, da nossa sociedade, a gente tende a excluir, de proibir. A gente não sabe lidar com os menores infratores, a gente quer jogar presídio. A gente não sabe lidar com as pessoas que têm problemas mentais, vão jogar eles em manicômios. A gente tem que aprender a lidar com aquelas coisas que mexem com a gente, que pode estar na nossa casa, em qualquer desses âmbitos. Mas a questão é não excluir, vamos dialogar, vamos conversar. Acho que é por aí o caminho. E é importante que a pessoa saiba do risco, mas é importante que ela saiba disso de uma maneira honesta. Que a gente não minta para os jovens, que a gente não minta, né, achando que assim a gente vai proteger. A gente não protege mentindo, a gente protege sendo sincero, a gente protege abrindo um diálogo em que a gente possa expor os riscos e falar, ó, você quer usar? Você pode usar, mas saiba os riscos que você está correndo, né? Se você usar o crack, você tem um risco maior de ter um problema do que talvez se você usar a maconha. Mas tem gente que vai usar a maconha e também vai ter problemas graves. E tem gente que vai usar o álcool que também vai ter problemas graves. Outros não. Você quer ter esse risco? Você acha que vale a pena? Você precisa disso? São essas reflexões que são importantes de existirem. E não essas campanhas aterrorizadoras que
que fazem, né, um sensacionalismo em torno das drogas. Como é que fica a minha autonomia perante as drogas? Essa que é a pergunta que eu acho que a gente deve fazer. Não é falar, vamos suprimir as drogas. É como se fosse possível suprimir. Não, a gente vive uma situação como, por exemplo, no Brasil, uma situação trágica do ponto de vista social, né? Uma miséria ensurdecedora, né? Dilemas políticos enormes, né? Uma condição aviltante da vida social para a grande maioria dos brasileiros, e que a droga é uma possibilidade de enfrentamento desse mal-estar, que é essa fragmentação do ser, que é esse distanciamento que a gente tem de si mesmo, que a gente tem do nosso mundo natural. E a droga consegue, de alguma maneira, a droga de uma forma geral, essas drogas que dão dependência, consegue de alguma maneira trazer um pouco dessa fragmentação para algum local. Que isso traz um alívio, traz um bem-estar, traz um prazer que pode ser muito grande. Logicamente, as pessoas vão procurar isso. Seja com a droga que ele pega do médico, seja com a que ele pega do tráfico. Quer dizer, não temos muita saída.